Até aqui vocês entenderam sobre os mapeamentos básicos. Nessa aula de personalizar mapeamento, eu vou te instruir, te passar um raciocínio lógico, porque na prática dificilmente uma cliente ela vai se encaixar perfeitamente dentro de um mapeamento padrão. É por isso que a personalização existe. O objetivo dessa aula não é fazer você decorar mapeamentos, e sim desenvolver um olhar analítico de acordo com esse exemplo que eu vou te passar. E nós não personalizamos o mapeamento porque nós queremos mudar ele. Nós personalizamos porque o olhar da cliente exige isso. Então, a primeira coisa que você precisa observar é o que você vai mudar no mapping. Se vai ser por conta da pálpebra, da profundidade do olho, da projeção do olho, do eixo de abertura, espaço de pálpebra, alguma simetria, distanciamento dos olhos. Esse é o primeiro ponto. Você vai começar a pensar como você pode resolver o que você acabou de analisar. E essas características, elas vão influenciar muito na sua escolha. Depois, eu quero trazer agora para vocês um exemplo de uma cliente do que você pode, como você vai ver que toda personalização ela tem uma intenção. Então, cliente que tem o olho, então eu vou trazer alguns exemplos para você ver qual que é a lógica da personalização. Primeiro exemplo é um olho que está um pouco mais para fora da estrutura óssea, os famosos olhos esbugalhados. Quando você observa o tipo desse olho, não tem como você trazer esse olho mais para fora. Então, você precisa mudar a curvatura do fio que você vai utilizar no mapeamento. Então, olhos que são mais esbugalhados para fora, nós precisamos trazer menos projeção. Para isso, você vai usar curvaturas menos acentuadas, como AC, ACC, e jamais utilizar uma curvatura D, porque essa característica da cliente ela vai se mostrar ainda mais. O segundo exemplo são clientes com olhos profundos. Então, o que acontece? Os cílios eles ficam mais escondidos visualmente. E o que você precisa trazer? Projeção e abertura. Então, você vai adaptar o mapeamento com projeção e abertura, como a gente te ensinou no módulo anterior. Que você precisa adaptar curvaturas mais acentuadas. Então, o olho profundo pode usar D e o olho que está mais esbugalhado para fora, ele não pode usar D de forma nenhuma e utilizar uma curvatura C ou CC. Isso faz parte de personalizar a estrutura do mapeamento. Essa segunda adaptação, eu vou mostrar para vocês como que funciona na prática. Essa cliente, ela parece ter um olhar descendente. Mas não é que o olhar dela é descendente, é porque ela tem a pálpebra descendente que começa a cair, que dá uma impressão que ela tem esses olhos mais caídos para o final. Só que isso não acontece porque quando eu faço a linha do eixo de inclinação, me mostra que ela tem um olhar linear. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer um mapeamento esquilo, só que adaptado. Eu vou marcar exatamente aonde a pálpebra dela começa a decair, para que o meu maior tamanho ele fique bem exatamente aonde a pálpebra dela está caindo. Então, eu vou fazer um esquilo, só que eu preciso começar tamanhos maiores exatamente nesse ponto. Então, eu vou fazer o meu ponto alto, o meu ponto o meu primeiro fio bom, e a partir daqui eu sei que eu preciso trabalhar um tamanho maior. Nela, nós vamos trabalhar um tamanho 13. Então, aqui eu vou começar com tamanho 9. Tamanho 9 não é o meu menor tamanho, mas eu preciso trazer profundidade onde a pálpebra dela não tem. Então, aqui eu trabalho com tamanho 9, 10, e a partir desse ponto, ele é muito importante. Eu vou fazer a marcação do meu ponto alto. E aqui eu vou vir com o tamanho 11, 12, e aonde é para ser o esquilo, que é um tamanho 13, eu vou fazer ele aonde nós fizemos aqueles pontos estratégicos. Mas vocês perceberam que a minha adaptação, ela começou exatamente aqui? Esquilo, nós precisamos descer duas numerações. Por que que eu não vou descer duas numerações? Porque se eu desço duas numerações, ela vai ficar muito aqui embaixo e eu não vou conseguir trazer profundidade para esses cílios. Por isso que eu desço o mínimo que eu posso para que essa cliente não fique com o olhar descendente, mas também que a gente consiga esconder a pálpebra dela e trazer uma profundidade.
E com essa adaptação, eu quero que você pense sempre: não existe mapeamento bonito isoladamente, existe mapeamento coerente para aquele olho. A partir de agora, vocês vão começar a perceber que o mesmo mapeamento ele pode gerar resultados completamente diferentes dependendo da estrutura do olho da cliente. E é justamente essa análise que transforma um mapeamento comum em um mapeamento personalizado.